Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de geometria, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre polígonos, tá? E aí atenção aqui ao nosso quadrinho resumo, para quem quiser anotar, na verdade é muito importante que vocês anotem, como eu já falei com vocês, nós não teremos material impresso sobre esses assuntos, tá? E ainda vou mandar exercícios de fixação, tá? Então é importante que vocês anotem essas questões para que depois não tenham que assistir de novo todos os vídeos, tá? Então, polígonos, lendo lá comigo, polígonos são figuras geométricas planas e fechadas. Lembram que a gente já falou sobre linhas abertas e linhas fechadas, né? Então, parece um conceito simples, mas a gente precisa entender, né, o que são linhas abertas e fechadas para a gente ter a compreensão dos polígonos, tá? Então, polígonos, ele vai sempre se fechar. E por que eu tô falando isso? Parece uma coisa muito óbvia, né, o que eu tô falando, mas eu vou mandar exercícios depois para casa, que serão nossos trabalhos, e um desses exercícios, uma das questões é assim: um polígono ele pode ser formado só por um segmento de reta? Não. E por que ele não pode ser formado apenas por um segmento de reta? Ó, imagina que eu tenho um segmento de reta, ele vai fechar? Não vai fechar, não tem como fechar esse segmento de reta, né? Um polígono ele pode ser formado por dois segmentos de reta. Imagina aqui, como é que eu vou fechar dois segmentos de reta? Eu não tenho como fechar dois segmentos de reta, né? Então, um polígono ele precisa de pelo menos três segmentos de reta para que ele consiga ser fechado, tá? Então, já memorizem isso daí. Um polígono ele nunca pode ser formado por menos de três segmentos de reta, ok? Então, continuando aqui no nosso quadrinho, figuras geométricas planas e fechadas, nas quais o contorno é formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, se lá na nossa lista de exercícios tiver um exercício perguntando se os polígonos, se existe algum polígono que possui segmentos de reta que se cruzam, se é verdadeiro ou é falso, né? Porque um polígono não pode ter segmentos de reta que se cruzam, tá bom? Agora nós vamos para a classificação dos polígonos. A depender, né, da quantidade de lados, os polígonos recebem nomes específicos. Alguns nomes são bem comuns, né, e outros menos comuns. A ideia aqui é que vocês memorizem o nome desses polígonos. Alguns já são bem familiares, né, mas outros não são tantos, tá? E aí, conforme a gente for passando aqui os polígonos, eu vou falando com vocês, tá? Então, o primeiro deles, o triângulo, já bem comum, né, de vocês, e ele se chama triângulo porque ele tem três lados, tá? Percebam que aqui eu botei uma bolinha. Essa bolinha, que são as uniões, né, dos segmentos de reta, eu chamo de vértice. É importante que vocês saibam que vértice é uma palavra masculina, né? Às vezes nosso cérebro confunde porque parece uma palavra feminina, né? Mas ela é uma palavra masculina, a gente chama de o vértice, tá bom? Que é essa união entre os segmentos de reta, tá bom? Então, aqui o vértice, tá? Então, eu tenho o triângulo, é uma figura de três lados com três vértices, tá bom? A quantidade de lados é sempre igual à quantidade dos vértices. Aqui eu tenho o quadrilátero, nós temos vários quadriláteros, entre eles o quadrado, tá? Depois a gente vai ver com calma de um a um. Já bem comum de vocês, né? E se tem quatro lados, também tem quatro vértices. O pentágono, 5 lados e 5 vértices. Nós temos o hexágono, 6 lados e 6 vértices. Nós temos o heptágono, deixa eu ajeitar aqui. Nós temos o heptágono, 7 lados e 7 vértices. Nós temos o octógono, que esse aqui já é bem comum, né, para quem gosta de luta, né? 8 lados, 8 vértices. O eneágono, 9 lados e 9 vértices. E o decágono, 10 lados e 10 vértices,
tá? É importante que vocês memorizem o nome dessas figuras, pelo menos as mais comuns, tá? E é isso. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, né? O polígono, o conceito de polígono é que ele é uma figura geométrica plana e fechada. Então, se eu pegar aqui, uma caixinha aqui, deixa eu ver aqui uma caixinha. Se eu pegar uma caixinha, imagina aí uma caixinha de leite. Eu posso dizer que essa caixinha de leite é um polígono? Ela até tem na sua base a formação de um polígono, mas a caixinha de leite não é um polígono, tá? Ela é um poliedro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque tem 3 dimensões, tá? E o polígono, ele é plano, tá? Então, ele tá sempre desenhado como se fosse no papel, né? Da finura de um papel, não tem 3 dimensões, ele não tem altura, largura e comprimento, ele não tem 3 dimensões, tá? Outra questão que eu preciso falar com vocês, a origem do nome polígono. Polígono vem do latim, né, como a maior parte das nossas palavras da língua portuguesa. Como eu já falei com vocês, e é importante também que vocês saibam, a língua portuguesa deriva do latim vulgar, né? É importante que a gente tenha esse conhecimento, afinal, nós somos falantes nativos de língua portuguesa, então a gente precisa saber a origem da nossa língua, tá bom? Então, a nossa língua deriva do latim vulgar e a maior parte das palavras também vem do latim, tá? Então, polígonos vem do latim e significa poli, muitos, e gonos, ângulos, muitos ângulos. E por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai estudar os ângulos e a gente vai ver que em cada abertura aqui do polígono, a gente tem a formação de um ângulo, tá? Mas isso não é importante por agora, deixa a gente chegar lá. Tá bom, gente? Por hoje é só. Deixarei exercícios aí para que vocês façam. Um grande beijo e até a próxima.